Bem, há um tempo atrás, mais ou menos nos primeiros vídeos, acho que foi o de propriedades e sobre o explorador, eu falei sobre classes, ou seja, eu quero uma classe, como identificar uma classe. E bem, eu não falei nisso, como fazer isso em código, né? Por exemplo, fazer um código que diz qual a classe de um objeto e que determina, por exemplo, este objeto é uma parte ou é um click detector ou é... O que é que este objeto é? Bem, eu não fiz um vídeo desses, então aproveitando que no último vídeo estive a falar sobre condicionais, se você não viu esse vídeo vá ver. Lembrando, tem uma playlist aqui para você aprender a programar no Roblox Studio, para você ver os vídeos todos seguidos onde você vai conseguir aprender. E dando continuidade então ao que nós estamos aqui a fazer, aproveitando que no último vídeo nós vimos sobre condicionais, é a altura perfeita para nós vermos então como identificar a classe de um objeto. E isso nós vamos estar aqui a fazer através de dois métodos. E bem, se você não sabe como identificar a classe de um objeto, fique neste vídeo porque aqui você vai aprender. Bem, eu já estou aqui no estúdio, eu vou criar aqui uma parte e vou colocar aqui um script aqui no workspace. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, como nós já temos feito aqui, é colocar a parte da minha variável. Eu até vou chamar de objeto para nós não sabermos o que é. Nós temos um objeto, não sabemos o que é, queremos ver se é uma parte, o que é que ele é basicamente. Um objeto aqui, o workspace, até vou chamar de objeto e pronto, ou seja, nós queremos saber o que é o objeto e para nós podermos fazer isso, ver se é uma parte, ver o que é, nós temos de pensar assim: se objeto for x, então faz algo, por exemplo, diz que o objeto é x, ou seja, nós vamos estar aqui a utilizar uma função chamada isA e nós vamos estar aqui a ver uma coisa chamada class name. Se vocês repararem aqui nas propriedades, aqui no objeto, eu tenho aqui muita propriedade aqui na aparência, tem muita propriedade, nós vimos até como mudar. Agora até foi adicionado, o Roblox atualizou e até tem aqui a propriedade de C-frame. Não vou mentir, não estava à espera que tivesse aqui a opção de C-frame e desapareceu aqui algumas coisas. Interessante. Isto agora C-frame substituiu supostamente. Ok, depois eu vejo isto, não vou estar aqui a roubar tempo. E o que é que nós vamos fazer? Existe aqui uma propriedade que fica aqui na parte de data. Aqui esta propriedade aqui que ela não se vê porque não é possível alterar, ou seja, ela não está visível. Fica assim meio transparente, que se chama class name, ou seja, class name é o nome da classe, ou seja, nós podemos identificar se um objeto é tal coisa através do nome da classe. Ou seja, por exemplo, se eu printar aqui objeto.className e se eu executar isto, eu já vou saber aqui qual é o meu objeto, ou seja, posso ver, pronto, ele printou por aqui, parte, ou seja, eu consigo ver através aqui do class name, ou seja, print objeto.className. Mas eu também posso fazer outras coisas, por exemplo, eu posso fazer apenas que um código e execute se a classe de um objeto for esse tal objeto. E eu poderia fazer isso com o tal condicional que nós vimos lá no outro vídeo. Ou seja, eu viria aqui e vou dizer que se eu a classe name, você sabe me dizer se é um number, uma string ou um boolean. Se você disse boolean, parabéns, você errou porque é uma string. Ou seja, se objeto.className, que nós podemos ver aqui que é uma string, se você não sabe que é boolean, string ou o que for, vá ver o vídeo de tipos de variáveis ou de variáveis, eu penso que está lá. Eu acho que não há assim propriamente um vídeo específico de tipos de variáveis, mas pronto, se objeto.className for equivalente, aqui é um operador relacional, equivalente então por exemplo a parte, agora tem a estar exatamente escrito assim, parte, não pode ser aqui parte, tem de estar parte. Então, mais ficou até aqui um espaço a mais, não ficou. Então, por exemplo, printa, alguma coisa assim, ou então por exemplo, objeto.recaller recaller.random, ou seja, se este objeto for uma parte, ou seja, se a classe name for equivalente a esta string aqui, a parte, então muda a cor do objeto, ou seja, o que está aqui só vai acontecer se isto aqui retornar verdadeira, é algo que nós já vimos, e nós podemos então utilizar a classe name desta maneira assim. Agora, nem sempre a classe name é propriamente o método mais eficiente, isso porque nós temos de escrever isso e
Simplesmente há maneiras melhores que nós podemos utilizar isto. Nós podemos utilizar isto através de uma função que existe aqui no Roblox Studio, que é a função isA, que é esta função aqui. Eu não consigo pegar aqui, eu tenho de fazer objeto, dois pontos, isA, sim, dois pontos. Nós vamos ver o que é isto de dois pontos daqui bem mais para a frente, quando nós estivermos a ver funções, daqui bem mais para a frente no próximo vídeo. Penso eu, na verdade, nem tenho certeza, mas isto aqui de dois pontos, nós vamos depois ver o que é que isto é, mas isto aqui tem a ver com, não é bem herança, mas não é preciso preocupar agora, depois nós vamos ver o que isto é e como utilizar funções, dois pontos e isso, mas simplesmente é dois pontos isA. E o que é que isto vai fazer? Isto aqui vai-me retornar true ou false, ou seja, local valor igual aqui ao objeto, dois pontos, isA, e aqui neste isA, ele mostra aqui que ele retorna true, isso uma classe num objeto for como a que eu passei aqui, e assim eu posso colocar aqui aspas e pronto, ele vai mostrar-me aqui todas, o que é bem melhor do que estar a escrever. Posso colocar P que ele já mostra aqui todas, e através disto eu posso dizer aqui que se a classe for uma parte, então esta variável vai ser true. Se a classe deste objeto aqui não for uma parte, então ele vai retornar false. Ou seja, se o objeto is a part, ou seja, é uma isA, retorna true ou false. Acho que é algo bem simples, espero que você tenha entendido. Ou seja, o que é que vou fazer? Vou dar aqui um print. Aqui valor. Ou seja, se o meu objeto for uma parte, eu vou dar aqui um print um valor. Eu vou dar aqui a executar isto. E eu consigo ver que ele printou-me aqui true. Ou seja, porquê? Porque o objeto é uma parte. Eu disse que se fosse uma parte, então isto seria true, senão isto aqui vai ser false. Ou seja, eu também posso utilizar aqui o isA para fazer exatamente este mesmo esquema. Poderia vir aqui e dizer que se o valor é igual a true, ou seja, por outras palavras, se é uma parte, então, por exemplo, objeto.brickcolor vai ser igual a brickcolor.random. Ou seja, basicamente isto aqui eu poderia fazer também assim com o valor, só que isto parece uma maneira bem mais complicada, mas dá para facilitar. Se você já esteve a ver os outros vídeos, você sabe que é uma maneira de simplificar tudo. Por isso eu vou dizer, pausa este vídeo e tente simplificar este código. Se você não tiver a entender mais ou menos como, pense em pegar nisto aqui e colocar no teste lógico, na condição. Tente pensar mais ou menos assim que você vai escalar. Bem, se você conseguiu simplificar, parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema, porque algo aqui não é obrigatório, mas pronto. Ou seja, dá para simplificar isto aqui de uma maneira bem simples, que é, em vez de eu retornar isto aqui direto para um valor, que nós fazíamos até com a função type, para identificar o tipo de um valor, se era neste caso boolean, string, nós fizemos isso com a função type. O que nós podemos fazer é pegar nisto e colocar diretamente aqui na condição. Porquê? Porque ele vai retornar diretamente para aqui. Isto aqui, esta parte aqui que está sublinhada, propriamente já é um valor de sim ou não. Eu simplesmente estou a passar isso para aqui, mas pronto, eu posso simplesmente, eu até vou tirar tudo e dizer que se o objeto dois pontos é uma parte, então, sei lá, o objeto, dá aqui um print, é uma parte. Ou seja, se o objeto é uma parte, literalmente é uma parte, is a part. Se o objeto é uma parte, então pronto, aí isto aqui automaticamente retorna verdadeiro ou falso direto para o if e funciona perfeitamente. Eu ainda poderia meter aqui um else de print, não é uma parte. Eu ainda poderia meter outras coisas, poderia meter muita mais coisa, poderia meter aqui um else if. Aqui, por exemplo, o objeto é por exemplo, sei lá, um click detector. Eu não poderia estar aqui a fazer muita coisa, por exemplo, isto aqui. Eu até. Não, isto aqui é seguido. Aqui um print. Logo eu poderia estar aqui a fazer muita coisa. Mas basicamente isto aqui é o mesmo esquema.
Está aqui um período com a mesma parte. Eu posso usar tanto a propriedade que possui a classe, que é a propriedade class name, quanto eu posso utilizar esta função aqui para identificar a classe. Esta função até você vê muitas vezes em códigos sobre data stores e você vê muito isto aqui. Isto é uma função que é uma coisa básica, uma coisa extremamente básica, que é identificar a classe por código, e muita gente não sabe. Muito programador que você vê aí a falar de data store e isso, nem sequer sabe que é uma classe. Isto aqui é uma coisa extremamente básica. Mas pronto, se você vê o vídeo agora você já sabe como identificar uma classe. Ora pronto, resumindo aqui, nós podemos utilizar tanto a propriedade class name, quanto que nós podemos utilizar esta aqui função que nos vai retornar true, se a classe for a que eu escrevi ali, ou não, que é a função isAdd. Tem muitas funções também parecidas com esta. Você muitas vezes vê assim umas funções de 3 letras ou isso assim pequenas, mas pronto, esta aqui é bem simples e eu aconselho que você treine isto. Lembrando que existem muitas classes, tudo isto aqui, mas eu aconselho que você treine isto aqui bem. E pronto, basicamente é isto. Bom, pronto, este vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, em princípio, nós vamos ver sobre funções. Eu não consigo confirmar, mas pronto, até o próximo vídeo.